E hoje nós temos cartório, né? Que nós podemos ir lá e firmar os nossos compromissos e assinar, né? Coloca a nossa assinatura lá. Quem não sabe assinar, põe o dedo. Mas a gente firma os compromissos em cartório. Por quê? Para a gente ter garantia, né? E essa garantia, ela é válida em juízo. Porque se a pessoa não cumprir, ela vai ser cobrada, ela vai ser processada, né? Ela vai ser cobrada por meios judiciais. Mas naquela época não existia isso, né? E as pessoas, então elas firmavam o compromisso delas pelos juramentos. Né? A palavra naquela época tinha poder. Se a pessoa falasse que ia fazer, né? Ela tinha que cumprir aquela palavra dela. E o contrato, ele era feito oralmente. Firmava-se, então, o compromisso com essas palavras. As palavras não iam ao vento, igual a gente fala, as palavras vão ao vento, né? Não, as palavras eram ali o compromisso, né, que eles tinham. E esses juramentos, eles eram muito mais que palavras soltas. Então, não era só assim, eu falei que vou fazer, não. Ele funcionava como uma garantia formal, é como as coisas do cartório hoje. Então, é um mecanismo social, né, e religioso também. Então, tinha os compromissos sociais, os compromissos religiosos, para assegurar a verdade de algo ali, ou a seriedade de uma promessa que a pessoa fizesse. Era uma forma solene de invocar uma autoridade maior. E esse juramento, então, eles invocavam quem? Deus. Né? O que está acontecendo ali? Está dando olhando ali para a condição e eu estou aqui perdida. Todo mundo encarando a projeção. Devia pagar muito interessante lá, tá? Então, essa forma solene, né, que eles faziam de invocar uma autoridade maior, que geralmente era Deus, né, que era a autoridade maior. Então, como testemunho de fiador daquilo que se ia fazer. Entenderam até aí o que eram esses juramentos? Então, a palavra de uma pessoa, ou só ela podia ter peso suficiente, ela poderia não ter peso suficiente. Então, o juramento era para que ele tivesse credibilidade nessa palavra. Tá? Então, era quase uma assinatura de um contrato. Como se Deus estivesse firmando aquele contrato ali, né, junto com aquelas pessoas. Só que aí vem Jesus, né, e fala, não jurei de quem fazia. Aí a gente pode pensar assim, Jesus está revogando a lei. Não, Jesus não veio para revogar a lei. Jesus não veio para revogar a lei alguma. A lei é absoluta, e justiça absoluta, a lei de Deus. Nós sabemos disso, que a palavra não permite. Jesus, ele menciona a lei antiga aqui nesses versículos que nós lemos, ele não ignora a lei. Ele faz referência direta à lei. Mas por que Jesus, ele está falando algo que muitos pegam ali para contradizer, né? Mas Jesus está falando outra coisa, ele não vai escrito lá na lei, está escrito que a gente tem que fazer isso, mas Jesus não tem que fazer. Mas olha, o que nós vamos ler lá gente, a projeção da produção. Viu? Então, vamos só aqui nas minhas falas aqui mesmo, depois a gente mostra lá. Então, vamos ler Levíticos 19, 12, para a gente ver o que Deus está falando lá. Não desonre o nome do seu Deus, usando para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Números 30, versículo 2, também, ó. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou uma promessa sobre juramento, jamais deverá voltar atrás da sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Então, a lei é clara. E a palavra empenhada no juramento
para Jesus falar dessa forma, então deve ter acontecido alguma coisa, né? Para Jesus chegar ali no sermão do monte e falar. Né? Quando não jurasse o que ele está falando. E nós vimos aqui, comprovamos que realmente Deus falou sobre juramentos. Né? E isso é válido. Então, Jesus não estava querendo. Mas ele estava querendo resolver um problema que surgiu na prática da lei de Deus. Então, por isso que Jesus usa essas palavras, que muitas vezes a gente acha radical. Né? Porque, não pode jurar de jeito, ou vai pecar jurar, viu? A gente fala assim, né? Ou alguém fala assim, eu juro. Não, não jura não, só promete, porque jurar é pecado. Mas prometer é a mesma coisa de jurar. Né? Não faz diferença. Mas só que Jesus não está falando para você não jurar, para você não fazer uma coisa. Jesus está falando que tem um problema aí. Então, nós vamos descobrir agora qual é esse problema. Alguns líderes e pessoas naquela época, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um mecanismo super engenhoso. Olha para vocês verem. Engenhoso, mas problemático sobre os juramentos. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram uma espécie de hierarquia para os juramentos. Então, eles colocaram assim, ó, jurar diretamente por Deus, pelo Deus vivo, era visto como o vínculo mais forte. Né? Então, era integrável. E aí, para evitar, muitas vezes, ou talvez, né, não cumprir as promessas, eles começaram a jurar para outras coisas, porque seria o vínculo mais fraco ali. Né? Porque, claro, se jurar por Deus, não pode deixar de cumprir. Mas se eu jurar por outra coisa, aí eu posso, né, dar uma esquivada ali e não cumprir a promessa. Então, era isso que eles estavam fazendo para evitar um compromisso, esse nível de compromisso. Né? Eles começaram a ter as brechas na lei de Deus. E começaram a jurar assim, pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo templo, pelo ouro do templo, e até mesmo pela sua própria cabeça. Eles começaram a jurar por tudo. Né? E isso aí, que era o problema. Era isso que Jesus estava expondo. Jesus não estava falando, ó, a lei está errada, você não pode jurar. Não. Ele está falando, a lei é essa. Mas vocês estão fazendo errado. Vocês não estão cumprindo a lei. Vocês estão sendo hipócritas. Né? Então, Jesus, ele aí mostra o pecado do homem, mas não por cumprir a lei, né? Mas por querer burlar a lei de alguma forma. O homem é astuto, né? Ele faz de tudo para dar um jeitinho. Né? Então, como jurar por Deus seria compromisso absoluto, então vamos inventar isso aí. Né? Foi a tentativa de achar um jeitinho na lei, de ser esperto de Deus, uma forma de manipular a palavra de Deus. E isso abre espaço para engano, para mentira, para meias-verdades, para promessas feitas sem querer ser cumpridas, né? A pessoa pensava assim, eu posso jurar por isso, mas aí eu não preciso cumprir, né? Eu vou falar, mas eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu não preciso fazer. Né? E sendo que o propósito do juramento era o quê? Garantir a verdade. Então, daí vem o pecado. E daí vem o que Jesus está falando, não jurei. Né? Nesse cenário de sutilezas, de hipocrisia, é que Jesus chega com seus ensinamentos então, sobre juramentos, quando ele diz no versículo 34, porém eu digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Versículo 35, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes formar cabelo, nem o fio da sua cabeça, branco ou preto.
Seja, porém, sua palavra, versículo 37. Sim, não. O que passa disso vem de quem? Do diabo. Né? E a lógica de Jesus aqui é tão profunda que quando ele fala que a nossa palavra deve ser sim, não, ele está dizendo assim, ó, a palavra de quem pertence ao reino de Deus deve ser totalmente confiável. A palavra do cristão deve ser totalmente confiável, tem que ser totalmente confiável. A pastora está querendo falar? Pode falar, a pastora. Você já acabou de dizer sobre essa lei? Não pode falar. Então, também, quando você fala sobre o julgamento, se a passagem bíblica que Marcos está falando, também na Levítico 19, o versículo 12 que você leu, ele diz assim, que não jureis falsos segundo meu nome, pois profaneis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. O que acontecia também? As pessoas, elas... o problema não era jurar, fazer o juramento, mas eles juravam para parecer bons. Eles vendiam os juramentos, né? Eles queriam mostrar que eles estavam falando a verdade, e por essa razão eles faziam juramentos. E a gente vê isso acontecendo em muitos casos hoje. Né? Eu vejo isso com muita frequência, de pessoas contando uma mentira assim, muito descarada, e ela olha no seu olho e fala, não, eu estou falando, eu juro você que eu estou falando a verdade. E a gente morrendo de saber que não é verdade, é mentira, mas a pessoa está jurando, tem que fazer um juramento, ela entendido de uma maneira errada, é uma coisa boa. A lei não é ruim, a lei era boa. Porém, as pessoas estavam usando de uma maneira que não era correta, que não era boa. Né? Eu já peguei na anotação aqui, né, que eles juravam, né, mas os juramentos deveriam ser feitos em nome de Deus. Mas as pessoas usavam e abusavam daqueles juramentos para parecer que elas eram honestas. Então, hoje, quando a pessoa quer parecer que ela é honesta, aí ela fala, eu vou jurar. Eu juro para você, porque o juramento era como se ela estivesse validando o que ela falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, eu creio que você ainda vai falar sobre isso, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz. Né? O mundo lá fora mesmo, eles vivem jurando, sem nenhum temor, quando a palavra diz, não jurei pelo céu e pela terra, como você mesmo mencionou, eles juravam por tudo. Como eles sabiam que o juramento era em nome de Deus, e que em nome de Deus era sério e gravíssimo, eles juravam pelas coisas. E hoje não é diferente, as pessoas continuam fazendo, e Jesus estava lá nos ensinando, e é essa infância da gente estar aqui aprendendo, né, um número pequeno de pessoas, mas se um número pequeno de pessoas começar a levar essa verdade, viver essa verdade fora, a gente vai conseguir crescer muito mais. Amém. E como a pastora falou, pode falar? Deixa eu só pegar um ganchinho que ela falou. Como ela falou, né, que as pessoas faziam aqui para se mostrar bons, que estavam fazendo a verdade, né? Para Jesus, a honestidade e a nossa sinceridade não deve ser algo só pelo juramento, né? Isso para nós, como cristãos, como o pequeno Cristo que somos, deveria ser a norma, deveria ser o padrão. E, infelizmente, não é isso que acontece, né? E nós sabemos hoje, porque nós temos a Bíblia, mas naquela época também Jesus já sabia que tudo o que nós dizemos é na presença de Deus. Tudo que nós dizemos, Jesus, ele sabe, né? Deus sabe. Jesus, ele é testemunha viva, né, de tudo que a gente faz na nossa vida. Então, não precisava de um juramento para Deus saber do que a gente está falando, né? Porque ele conhece até as intenções do nosso coração. Fala, pastor. Bom dia. Que nós precisamos entender os critérios, o que é juramento e o que é voto. É a mesma coisa. Agora, os critérios qual nós usamos para fazer isso, por exemplo, quando a gente vai casar, a gente faz os votos, é um juramento. Eu prometo ser fiel na alegria, ser tal, toda aquela... É um juramento. Mas muitas vezes as pessoas não cumprem. Né? Quer dizer, ele falta com a palavra.
né? E Jesus diz, a palavra de Deus diz assim, se fizeres um voto a Deus e não cumprir, é melhor você botar uma pedra no pescoço e lançar no rio. Quer dizer, é uma coisa que de vida ou morte. É uma metáfora que faz, então, mas as pessoas hoje não valorizam isso. Quais os critérios que nós usamos para os nossos votos? Né? E se nós olharmos assim, a palavra de Deus diz aqui em Mateus, em Tiago 5, 12, diz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja o vosso sim, sim, não, não, para que não caia em juízo. Quando você vai fazer, garantir alguma coisa, você vai pagar? Sim. Você vai lá? Vou. Você vai trabalhar? Sim. Ah, não? Não. Então, sei. Porque quando você faz um voto, você entra em juízo. E a pessoa, muitas vezes, que o voto é um juramento. Né? E hoje, por isso que aqui a palavra de Deus em Mateus, então, desde a sua palavra sim, sim, não e não, do que você fazer um voto e não cumprir. E hoje nós podemos ver aqui que a palavra de Deus diz assim, se alguém entre vós está sofrendo, faça oração. Se alguém está entre vós, cante louvores. Se está alguém doente, chama o presbítero da igreja e faça uma oração por ele, ungindo a cabeça em nome de Jesus. Querido, até oração você tem que fazer, não é como um voto, mas como um propósito. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, seja a sua vontade. É o sim, sim, não, não. Porque muitas vezes nós fazemos, eu vou orar aqui, Deus vai curar. Você já está comprometendo com isso. Né? Então, a pessoa precisa entender o que é os critérios que estão usando e para que estão usando. Segundo a palavra de Deus, os céus é que rege a terra. As nossas vidas como cristão, quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu é tudo correto, tudo certinho. Então nós temos que procurar fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que muitas vezes nós somos falhos, que nós não cumprimos, mas é por isso que nós temos um advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós diante do Pai. Amém. Então, como o pastor falou, né, nosso sim deve ser sim, nosso não deve ser não. Sem precisarmos de artifícios para isso. Né? Vamos ver Provérbios 15, 3. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Cadê Provérbios 15, 3 aqui? Achei. Pode ler, pastora. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E Provérbios 5, 21. Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os seus caminhos. O Senhor vê. Ele examina cada situação da nossa vida. Né? Então, o juramento não tem que ser requisito para nós cristãos. A nossa vida tem que basear na verdade. Jesus está trazendo para nós aí esse tema, nos mostrando assim, esse engano através das palavras. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, mas eu não faço esse tipo de coisa não, eu não juro por nada. Tá bom. O versículo 37, ele vai nos dizer que a nossa palavra seja sim, sim ou não, certo? E aí, quando nós dizemos meias verdades, nós também estamos falando coisa... Aliás, nós também estamos mentindo, né? Então, enganar o outro também faz parte aqui desses versículos que nós lemos, né? Falar que vai fazer e não fazer. Porque muitas vezes a gente fala que vai fazer,
Mas a gente já está com um pensamento, eu não vou fazer. Não é assim? Eu vou falar para fulano que eu vou fazer para acalmar o coração dele, mas eu não vou fazer, não. Eu vou, ó, sair fora. Depois eu falo para ele, depois eu converso com ele, né? Mas Jesus, ele está nos trazendo aqui, nestes versículos, esse tema também, né? Para que a gente não engane o nosso irmão. Lembra que eu falei lá no início? Jesus está preocupado com aquilo que nós estamos falando, com as nossas palavras proferidas, né? Então, se você disser que vai fazer, faça. Se você disser que não vai fazer, não faça. Já falou, não vou fazer. Então, não faça. Mas se falar sim, faça. Porque a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O Braddock quer falar. Então, enquanto o Braddock chega ali, como eu falei, né, nós temos cartório hoje, né, e várias dessas questões não existem, né, porque nós temos o cartório para firmar lá e resolver todos os nossos problemas com relação à palavra. Né, pode falar aí, Braddock, depois eu continuo aqui. Não, é só uma pergunta só. Aquela passagem que fala sobre Ananias e Safira lá, aquilo lá foi um voto que eles fizeram que não cumpriram e acabou pagando com a vida? Não, o de Ananias e Safira, na realidade, eles mentiram para Deus, né? Eles venderam um terreno e simplesmente pegaram um valor qualquer e falaram que estava dando outro valor, né? Mas eles mentiram para o próprio Deus, né? E aí eles pagaram com a morte. Então, na realidade, eles não tinham nenhuma intenção de falar a verdade, eles simplesmente mentiram. Só que o problema é que Deus não pediu para eles nada. Então, não foi um voto, não foi uma promessa, não foi nada. Deus não pediu para eles nada. Eles queriam simplesmente aparecer ali, né? Falando que estava dando aquele monte, não estava dando. Na realidade, eles mentiram para o próprio Espírito de Deus. E é o Deus que sabe todas as coisas. É o Deus que vê tudo. E aí eles foram punidos por conta dessa mentira. E olha, Braddock lembrar dessa questão aí, eu estava preparando a aula e eu não lembrei dessa passagem. E é interessante porque olha o que a mentira causa. A mentira causa problemas na nossa vida, não porque Deus vai nos castigar, né? Mas porque a mentira causa problemas na nossa vida. E nós vamos ver isso mais à frente, que a mentira causa problemas familiares, né? A mentira causa problemas para você em todos os níveis. E sem falar que a mentira pertence ao diabo. E se você mente, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Né? Porque o pai do diabo, nós vamos falar isso mais à frente, né? O pai da mentira é o diabo. Né? Então, essa questão aí foi muito interessante, Braddock ter trago, para a gente ver que Deus não está nos pedindo nada. Então, para que essa necessidade de ir lá e falar uma coisa que não fizeram? Que falar, eu fiz, eu trouxe aqui tudo, mas na verdade não trouxe tudo. Para quê? Deus não te pediu, você não fez voto nenhum. Era só mesmo para mostrar uma coisa, né? Eu sou bonzão, eu sou a boazona. E pagaram com a vida, né? Essa mentira de tentar enganar o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. E nós não conseguimos nunca essa façanha. Então, aqui, eu coloquei algumas perguntas para a nossa reflexão. Eu coloquei assim, mas será que as pessoas confiam em você? Né? Que a gente está falando de palavras que nós devemos fazer, não porque juramos ou prometemos, não, mas porque nós somos cristãos, filhos de Deus, e nós pertencemos ao reino dos céus. E isso é o que nós devemos fazer. Né? Então, vem a pergunta, mas será que as pessoas confiam em você? Pensa aí. Há credibilidade na sua fala? As pessoas podem confiar realmente no que você fala? Será que da sua boca procede realmente a verdade? Ou você é rápido no falar? São algumas perguntas que eu coloquei para reflexão. Porque muitas vezes a gente está fazendo coisa e
É tão sutil que a gente não percebe. E o diabo vai pegando gancho nisso aí. E vai causando coisas ruins na vida da gente. Sobre a pergunta de Braddock, ali é o seguinte: a resposta está ali. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Observa tanto os maus como os bons. Deus está observando. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e o injusto. E a resposta está ali em Provérbios 5, 21. Pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina todos os teus caminhos. Ele sonda o seu coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz muitos planos, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus naquele coração. E quando a palavra de Deus diz, Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. São atitudes. No caso de Ananias e Safira, eles não tinham compromisso nenhum. O que faltou foi justamente fidelidade. Eles não foram fiéis. Se eles fossem fiéis no pouco, Deus ia colocar eles no muito. Mas peraí, eu vou reter uma parte aqui e falar que eu vendi por estar enganado. Mas o Espírito Santo revelou que Pedro disse: por que você mentiste ao Espírito Santo? Né? Porque Deus conhece e sonda os corações. Nós podemos estar onde é que nós estivermos, esconder onde nós estivermos, Deus está vendo. Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E nós entendemos que quando não adianta eu esconder da minha esposa, não adianta eu esconder da membresia da igreja, não adianta eu esconder dos outros líderes, mas Deus está vendo as minhas atitudes, as minhas ações e o que está no meu coração, os intuitos que está no meu coração. Eu vou fazer isso aqui para amanhã eu ter isso. Gente, Deus não faz barganha com ninguém. Deus conhece e sabe os intentos dos nossos corações. E pegando aqui Tiago 3, do versículo 6 ao versículo 10. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a língua aí. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Gente, quem tiver oportunidade, não, todos nós temos oportunidade. Chegar em casa, lê Tiago, para vocês verem o que fala aí. E por quê? Que fala assim, desde todas as partes do corpo. Ele começa falando ali de várias coisas, depois fala de mais coisas, mas nós vamos só da língua. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Aí é o caso de Ananias e Safira. Corrompeu o corpo inteiro. Né? A mentira que foi proferida pela língua. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não é certo. Isso não está certo, né? Essa versão, se não me engano, é NVT ou NVI, uma dessas duas. Eu esqueci agora qual das duas versões que eu peguei. E quando a gente lê essa parte aqui de Tiago, a gente percebe o quanto a língua é terrível. E a língua faz parte do nosso corpo. Quem controla a nossa língua? Somos nós. Nosso cérebro, Natália falou ali. Então é você, sou eu. E olha que coisa horrorosa que Tiago fala da língua. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. E ele ainda finaliza aqui, ó, meus irmãos, isso não está certo. Você consegue domar tudo. Você consegue domar o animal mais feroz nessa terra, mas você não consegue domar sua língua.
Sua língua traz fogo que queima. E é coisa que não vem de Deus, né? E é veneno, né? É uma coisa horrorosa que vem realmente do maligno, não é de Deus. Né? Então, e isso é um assunto que nós precisamos lidar, é uma coisa que nós precisamos lidar. Nádia? A gente não pode esquecer, gente, que tem outro versículo na Bíblia que fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A língua não funciona sozinha. Ela só funciona com aquilo que você traz dentro do seu coração. Então, se você está falando coisas más, é porque o seu coração está cheio de coisas, de maldades, né? Aí a gente tem que vigiar, né? A língua, ela só é um instrumento, né? Mas o armazenamento de tudo isso aí fica onde? No nosso coração, né? Na nossa mente, né? Sim, nós precisamos lançar luz sobre essas coisas. Então, se nós não lançarmos luz sobre essas coisas, nós nos envolvemos em uma bola. Já viu neve quando cai, né? Ela começa e aí vai crescendo, né? Aquela avalanche, ela começa ali, ela vai crescendo. Quando ela chega lá embaixo, ela já está enorme. Né? Então, se nós não lançarmos luz sobre as pequenas coisas, coisas que a gente acha que são pequenas, mas não são, né? Mas a gente acha que são pequenas, as coisas que nós proferimos, os pensamentos que saem por aqui, né? E a gente acaba maltratando as pessoas, a gente acaba falando coisa que não deve, a gente acaba mentindo e a gente acha que está tudo bem. Então, é muito importante a gente falar sobre a língua. E Jesus está preocupado com a forma... Só um minutinho, viu, Thiago? E Jesus está preocupado com a forma que nós falamos. Jesus está preocupado, tão preocupado, que ele foi lá no Sermão do Monte falar sobre isso, né? E como foi falado aqui nas aulas anteriores, eu não me lembro, mas acho que foi o Diego que falou, ou foi Silvia, que Jesus não falou para a multidão, Jesus falou para discípulos. Então, Jesus falou para crentes. Né? Então, Jesus está falando para nós aqui hoje, tome cuidado com a sua língua. A língua pode te levar para o inferno. Amém, queridos? Tiago. Bom dia, paz. Há uma realidade muito simples no desejo de Deus para com os homens. Desde o Éden ali, quando Deus caminhava junto com Adão, esse desejo é de relacionamento. Do homem se relacionar, estar próximo de Deus, andando lado a lado com Deus. E para que exista esse relacionamento com Deus de verdade, você tem que viver em verdade. Porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele clama pelo Espírito Santo para que venha, né, o Consolador, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, assim, quando você vê desde o início do Sermão da Montanha, Jesus falando ali dos mandamentos, que eles faziam tudo de forma errada. Não por amor e nem para honrar a Deus, e nem por verdade. Era para se vangloriar, para mostrar que era mais espiritual, quando desfiguravam o rosto ali para mostrar que jejuavam, quando davam esmolas e mostravam para todo mundo que estava ofertando. E da mesma forma, essa questão do juramento, como Maurício comentou ali, dessa questão aí de Ananias e Safira, hoje eu já vi situações de pessoas que recebiam, sei lá, um salário de R$2.000, por exemplo, e eram dizimistas fiéis com os 200, os 10%, que era dizimista, a 10ª parte. E daqui a pouco está ganhando 20 mil, mas já julga que o dízimo de 20 mil é muito alto. Então eu vou dar uma parte do valor que eu considero justa como dízimo. Isso é mentira. Isso são formas que o povo já criava naquela época de engambelar, né? De dar um jeitinho brasileiro, de tentar ludibriar as coisas, né? Eu falo assim, nós, né? Nessa questão, né? Nós temos nosso jeitinho brasileiro, que já é complicado, né? De tentar passar a perna no outro, tentar engambelar, tentar sempre tirar vantagem. E não há como você se relacionar com Deus de verdade sem viver em verdade. E Jesus, ele estava tão preocupado com esse relacionamento, né, que ele
deu uma aula para os discípulos sobre isso, né? Sobre a verdade, porque ele é a verdade. Então, ele estava preocupado sobre os juramentos que as pessoas estavam fazendo ali. Ele estava preocupado com os compromissos que elas estavam firmando e não estavam cumprindo. Eles estavam preocupados com a forma de falar, se estava enganando, se estava manipulando, né? E aí, eu faço uma pergunta para você hoje. E você, está preocupado com a sua forma de falar, assim como Jesus está? Então, nós temos que lançar luz sobre essas coisas, gente. Porque muitas vezes a gente não preocupa com isso. Jesus está mais preocupado que você, que eu. Mas muitas vezes a gente não está preocupado com isso e é rápido no falar. Né? E deixa a língua agir de forma leviana. E nós agimos de forma leviana, né? E desde as pequenas coisas, né, que a gente comete, coisinhas simples, coisinhas pequenas, que a gente acha que é pequeno, né? Mas para Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão, né? Para Deus tudo é pecado. Será que eu nunca contei uma meia-verdade? Vocês sabem o que é meia-verdade, né? Dar aquela manipuladazinha para não falar a verdade, mas só, né, falar aquilo que eu realmente quero que seja falado. O outro eu vou esconder, né? Então, quando eu falo meia-verdade, a pessoa pensa que é uma coisa, mas não é. O que eu quero que a pessoa pense é que ela vai achar, né? Vai pensar ali. Mas o que era realmente, a pessoa não vai saber. Porque você manipulou, você contou meia-verdade. Aí é o que o Tiago falou. O Tiago fica adiantando minha aula. É o chamado jeitinho brasileiro, né? Então, o chamado de Jesus é que sejamos pessoas de palavra. Que em nós habite a verdade, né? E quando Jesus fala assim, ó, o que passa disso vem do maligno, muitas vezes nós damos essa enrolada, né? Esse jeitinho brasileiro, eu coloquei aqui, o tal do jeitinho brasileiro. E eu peguei, explicando o que é o jeitinho brasileiro. É um comportamento cultural ambíguo que pode ser visto tanto como a criatividade para encontrar soluções informais em situações difíceis, quanto como um meio de buscar vantagens pessoais, às vezes transgredindo regras e leis. Essa dualidade reflete a capacidade de adaptação do brasileiro em um contexto de desigualdade, mas também a linha tênue que pode separar a improvisação criativa da corrupção. O termo pode variar desde pequenas gambiarras, que o Tiago falou, até atos mais graves. Então, esse aí eis o jeitinho brasileiro que nós cristãos não podemos ter em nosso vocabulário. Né? Porque é maracutaia. É isso aí. Tiago disse aqui para os irmãos que estão em casa aí, resumindo, enganar e passar a perna no outro. Braddock. É aquela passagem, né? Como é que de uma fonte só pode sair água doce e água salgada, né? Falando da língua. Mas, com relação à mentira, a gente vê situações que... Outro dia eu estava vendo um podcast de uma pastora e ela falando que a gente tem que evitar o máximo de trazer palavras, né, que vai trazer maldição para a vida da gente. Sempre procurar falar palavras de bênçãos, né? Mas na palavra a gente vê o caso da Sunamita, né? Ela vinha toda arrebentada, com o coração quebrado, o filho morto, perguntou para ela, como é que você está? Tudo bem? Ela, não, está tudo tranquilo, está tudo bem, quando na verdade não estava. Ela estava toda arrebentada por dentro, né? Isso aí, ela não chegou a faltar com a verdade para falar da vida dela, não, eu estou passando por isso, por essa situação. Ela não estava mentindo, né? É igual a gente, por exemplo, a gente está passando por situações, como é que você está, fulano? Está, ó, tudo perfeito, quando na verdade não está. Né? Será que isso não seria uma maneira de, sei lá,
dizer uma mentira? É de querer Não. burlar a mentira? Não. Na realidade, você está proferindo palavras de bênção para a sua vida. Quando alguém fala assim comigo, ó, como você está? Ah, eu estou mal demais. Nossa, eu estou sentindo uma dor aqui, eu estou toda quebrada, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu estou falando que eu estou mal e que eu vou continuar mal. Mas quando eu falo assim, olha, eu estou sentindo uma coisa assim, mas em nome de Jesus eu vou ficar bem, né? Isso é proferir bênção na minha vida. Oh, não, eu estou bem, em nome de Jesus. Eu passei por uma situação ruim, mas o Senhor vai me dar a vitória. Eu não estou mentindo. Eu simplesmente estou proferindo uma bênção na minha vida. Porque se eu trouxer essas coisas ruins, eu vou continuar ruim. Né? Quando eu profiro palavras de bênção na minha vida, eu sou abençoada. Mas quando eu fico remoendo e murmurando dor, e murmurando coisas ruins, né? A Bíblia não diz em tudo dê graças. Dê graças a Deus por tudo que você passa. Então é dessa forma que você consegue louvar a Deus. Tudo está difícil. Mas você consegue, mesmo naquela dificuldade, falar, não, eu estou bem, porque o meu Redentor vive e me sustenta. Amém? E pela fé, né? Porque ninguém consegue fazer isso sem fé. Né? A pastora está falando ali que foi a fé dela que fez ela falar daquela forma. E ela foi totalmente vista por Jesus ali naquele momento. Né? Jesus olhou para dentro dela e viu o tamanho da fé dela. Pode falar, pastor. Isso aí é fé. O que significa fé? É a certeza das coisas que se esperam e a realização daquilo que não se vê. Isso é fé. Você está, mas não quer dizer que você vai continuar. Às vezes tem dia que eu não tenho dinheiro, mas tem um dia que eu vou ter. Eu vou falar, não, eu estou quebrado. Já estou profetizando bênção. Falei, não, eu estou passando por um momento difícil, mas em nome de Jesus eu vou superar isso. Você tem que confiar, queridos. Esperar, descansar no Senhor. Né? Quando você olha as coisas, por exemplo, aquela sunamita mesmo, quando Eliseu mandou perguntar a Geazi, como é que estava seu pai, seu marido, seu filho? Ela falou, está tudo bem, o filho dela estava morto. Mas ela sabia que um homem de Deus, que Deus poderia usar aquele homem para poder restituir a vida do filho dela. Então é isso que hoje eu não estou bem, né? Eu costumo dizer assim, que a pessoa, como é que você está? Eu estou melhor do que eu mereço, né? Então é uma maneira de você falar, eu estou na pior, mas amanhã eu vou estar melhor. Então é você reconhecer que você tem um Deus que trabalha para todos que nele espera, diz a palavra de Deus. Isaías 64 diz isso. Então, nós temos desde a eternidade, nós servimos um Deus que trabalha para todo que nele espera. Confiar, as coisas podem clarear, as coisas a fé chama confiança, fé e esperança. Você tem que confiar e ter esperança que tudo vai se mudar. Porque hoje nós vivemos num mundo que tudo é para agora e pronto. Se não for do meu jeito, não dá certo. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, como a pergunta que a senhora fez ali. Você está preocupado com a palavra que sai da sua boca? Nós temos que estar. A palavra de Deus diz, aquilo que está no teu coração é que tua boca profere. Sim. Se seu coração estiver mal, ou com mágoa, ou ressentimento, ou chateado, ou decepcionado, é o que você vai falar. E que nós temos tudo que a palavra de Deus diz, filho, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede fonte de vida. E nós precisamos ser pessoas confiáveis, porque o nosso Deus é confiável. Né? Deus não mente, Deus não engana, Deus não levanta falso testemunho, né? Deus não manipula. Né? Então, Jesus, ele nos chama a sermos perfeitos, assim como nosso Pai é perfeito. Mateus 5, 40... Quer falar, pastor? Antes de você passar para frente. 40, não. Quando a gente vê esse caso da sunamita também, o filho dela estava morto e ela não se desesperou.
A gente não pode Sim. desesperar diante das situações, diante das aflições. Às vezes a gente passa por momentos delicados, mas a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que ter a certeza, né, de que Ele está no controle, que Ele que sabe todas as coisas e que eu vou conseguir. Não precisa desesperar. A gente só tem que esperar no Senhor com paciência e saber que Ele está no controle. Então, ela tinha fé, ela sabia que Ele iria, né, estar com ela, que Ele iria trazer. Ela não estava negando uma situação. Ela não estava dizendo, não, meu filho não morreu. Ela estava dizendo, eu estou bem, eu vou ficar bem. E a geração atual, elas têm a tendência a se desesperar muito facilmente. As coisas acontecem, não vai dar certo não. Ai, acabou para mim. Ai, eu não tenho mais jeito. Ai, não sei o quê. E começa a fazer isso, e isso mina a nossa fé. E ela estava dizendo, não, tá tudo bem, vai dar certo. Né? Eu vejo lá em casa, às vezes, quando eu falo alguma coisa, a Natália, ela fala assim, mamãe, tá tudo bem. E eu acho isso lindo, porque é verdade, tá tudo bem, vai dar certo. A gente não precisa desesperar. Deus não desceu do trono, Ele continua sendo Deus. Amém, Tiago. Rapidinho aí, viu, Tiago? Já que Braddock cruzou essa bola na área, né? A gente, assim, tem uma outra situação que a gente fala, essa questão da Sunamita, você, com seus problemas, você não pode se abrir com todo mundo. Aí tem a questão também de, a própria palavra diz, aqueles que estão enfermos, reúnem os presbíteros da igreja, né, vão orar, vão ungir com óleo. Então, para isso que você tem uma liderança, para isso você tem pessoas que são preparadas, né, que são ungidas, que são chamadas para te dar uma orientação, para conversar sobre você. Por quê? Como nós estamos falando da língua, né, e foi dito aí que a língua ela pode ferir, ela contamina todo o corpo. Dependendo das situações que você conta, você vai esperar que as pessoas vão te abençoar e, na maioria das vezes, elas vão espalhar. Então, imagina aí, você está com um problema, sei lá, você está com um problema financeiro, você está com um problema conjugal, você está com N situações aí, você vai sair se abrindo todo mundo? Você vai sair conversando com todo mundo? Poderíamos, né, assim, a expectativa é que todo servo de Deus seja um abençoador, mas infelizmente nós vemos situações aqui, por isso que eu falei que já que ele jogou a bola, um problema grave da língua é a fofoca, né? Ao invés de você abençoar, você vai propagar aquilo ali, você vai espalhar e você vai ser canal, instrumento do inimigo, do maligno, para ao invés de abençoar, estar amaldiçoando. Amém? Fofocar, levantar falso testemunho, né? O que acontece muito, e a gente passa por situações assim, pessoas que usam a língua para prejudicar o outro, né? Infelizmente. Com relação à questão da mentira, né, gente? É uma coisa tão séria, né? Que em João 8:44, né, lá no finalzinho do versículo, João falando que as pessoas que mentem, né, são do diabo. E ele termina falando assim, quando mente, né, quando a pessoa mente, ele fala a sua própria língua, pois o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, principalmente essa questão de você fazer juramento que você sabe que não vai cumprir, porque você está mentindo e você está indo para o time do diabo, né? Então, cuidado com isso, porque, primeiro, que você não precisa jurar. Você tem que ter uma palavra tão firme, que as pessoas reconheçam que você não precisa jurar. Né? Que você não precisa fazer um compromisso, um documento assinado. Você falou, está falado. Então, a gente tem que ter esse princípio na nossa vida de falar a verdade. Amém? Amém. Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E Levítico 19:2, né? O próprio Deus aí falando para Moisés. Ele fala para Moisés assim, ó, fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Né?
Então, como Nádia falou aí, né, da mentira, e nós podemos nos perguntar, é proveitoso a gente pensar em isso aqui, né, que nós estamos estudando hoje, em resolver essa demanda aqui, como Jesus nos ensinou lá, né, sobre os juramentos, e nós envolvemos aí tanta coisa, né, mentira, engano, então não entra só juramento, a questão aqui não é jurar, né, a questão aqui é o que vem com esses juramentos, né, então é proveitoso a gente começar a pensar nessas coisas, sendo que o mundo está farto de coisas tão terríveis aí, né? Aí tem gente que fala assim, não, isso é pequeno demais, né? Isso é pequeno demais, pastor Nath. Isso é pequeno demais, o mundo está tão cheio de problemas, por que nós vamos pensar no que o outro está falando ali do outro? Ou o que ele está jurando e não está cumprindo, né? A resposta dessa pergunta é simples. É claro que nós vamos nos preocupar, porque o próprio Jesus se preocupou e se preocupa até hoje, porque nós temos a palavra até hoje, né? E tudo que o crente faz é importantíssimo. Pode falar, pastor, depois eu concluo. Tem um ditado popular que diz assim, o povo inventa, mas não aumenta. Então, é preciso saber o que você compartilha com quem e o quê, né? Porque tem coisas que às vezes você compartilha, que é uma coisa que você não falou. Mas tem coisas que você falou, mas que não era da sua índole falar. Então, nós precisamos entender que a nossa língua, nós temos que ter um viver santo. Ah, mas olha, a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Não tem um lugar que tem mais santo reunido que aqui na igreja. Todos nós aqui somos santos. Mas o que nós entendemos é que nós estamos no mundo e nós somos imperfeitos. E que é ser santo? É você, quando você errar, você reconhecer que você errou e buscar o arrependimento. Pai, me perdoa. Eu pisei na bola. Foi feio o que eu fiz. Né? Mas isso não vai dizer que nos dá legalidade para nós continuarmos mentindo. O pecado na nossa vida não tem que ser um acidente. Porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. A perfeição vai ser só lá na glória. Enquanto nós estivermos aqui, nós carecemos da misericórdia de Deus. Por isso que nós temos que todo tempo viver uma vida de santidade. Porque sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade, ela é um processo que vai na vida da pessoa. Você vai purificando, você vai parando de mentir, você vai parando de roubar, de fazer papatrua, começa a fazer as coisas certas. O Espírito Santo que habita em nós, nos constrange. Quando você pisa na bola, você fica refém da mentira. Quando a pessoa mente, ele fica assim, a hora fulano vai descobrir. Vai acontecer, fulano vai descobrir e tal. Então você passa a ser refém da mentira. É igual aquela história do ganso, né? Então a gente tem muito cuidado com o que nós falamos. Porque para você não se tornar refém daquilo que você falou. Então, seja sim, sim, não, não. E muitas vezes a pessoa nem se preocupa mais, porque mente tanto que aquilo já se torna uma verdade para ela. Então, ela nem se preocupa. Andréia quer falar também, Nath quer falar. Ela nem se preocupa, né, mais com as mentiras que ela inventam. E então, assim, antes de Andréia falar, deixa eu só concluir essa parte aqui. Então, tudo que nós fazemos, nós cristãos fazemos, é importantíssimo, sim, porque exerce efeito sobre outras pessoas. Então, tudo que eu faço vai exercer efeito sobre outra pessoa, tudo que eu faço ou o que eu falo. Então, e quando a gente olha, quando a gente começa a evangelizar, aquela pessoa que nós estamos evangelizando, ela vai mais para Jesus pelo nosso exemplo do que pelo que nós falamos. Então, uma forma potente de evangelizar é ser exemplo na vida do outro. Então, isso nós temos que levar muito em consideração e lançar luz sobre as pequenas coisas na nossa vida. Aliás, a gente acha que é pequeno, né? Mas não é, não. É grande, né? Porque quando a gente lê lá em Tiago, a gente vê o quanto a língua é perigosa. Pode falar, Andréia.
essa semana eu estava refletindo sobre isso. As pessoas falam muito dos 7 pecados capitais. E aí nós, cristãos, temos uma mania de normalizar alguns tipos de pecado, né? Ah, se eu não estou roubando, se eu não estou matando, se eu não estou prostituindo, está tudo bem. Se eu não estou adulterando, está tudo bem. E algo que eu percebo muito comum no meio cristão é exatamente a mentira e a fofoca, né? Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que é mente que nem sente. Que a pessoa ela já ficou enraizado nela, que nem ela se percebe mentindo, de tão acostumada, habituada que ela está com aquilo. E a fofoca, não tem fofoca na Bíblia, tem a maledicência, que é a mesma coisa de fofoca. E aí, eu já vi crentes, pessoas falando bem assim, vai contar uma situação e tal, e aí ela aumenta, ela inventa. Aí ela fala assim, não, mas é para a história ficar mais emocionante. Não deixa de ser uma mentira. E aí se familiariza com aquilo, né? Acha que é normal, é comum e não vê aquilo como um pecado, né? A preguiça, a gula, a fofoca e a mentira são os que eu vejo mais gritantes assim, do meio cristão. Além de orgulho, vaidade, das pessoas só focam em roubar, matar, adulterar, prostituir, não sei o quê. E eu fico pensando assim, quantas pessoas que não vão perder a salvação por causa dessas coisas? Que acham que são bobas, que vai passar despercebido, que Deus não vai levar em consideração. E é algo que eu fico analisando em mim mesma, para Deus não deixar, porque todos nós temos as nossas questões, né? Não deixar a gente mesmo se enganar, achando que está tudo bem, que está levando a vida correta, com compromisso com Deus, e cultivando essas coisas dentro da gente. E aquilo que Nádia falou, considerando a postura de um cristão, a postura que um cristão deve ter, o juramento não seria nem necessário. Sim. Pode falar, Nádia. Pode falar? Dó. Então, deixa eu finalizar aqui, já que Nádia... Enquanto você lembra aí, Nádia, deixa eu finalizar aqui. Então, como eu estava falando do exemplo, né, que nós temos que ter, se a gente parar para pensar hoje com toda a tecnologia que nós temos, nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. O tempo inteiro. Onde a gente vai ter um celular filmando a gente, tirando foto, gente. Onde a gente vai, tem um clique. E nós, não é que nós temos que nos preocupar com o que os outros vão pensar, não. Nós temos que nos preocupar em sermos íntegros, imagem e semelhança do nosso Deus, né? Então, quando nós nos posicionamos de forma errada, pode ter um aí, filmando e mostrando para o mundo. E isso é escândalo para o Evangelho. Não é? Você não tem que preocupar. Eu não. Mas o que eu estou fazendo para prejudicar o reino de Deus aqui na Terra? Né? Esses exemplos da internet aí mesmo, pastores, né? Homens que se consideram homens de Deus, mulheres que se consideram homens de Deus, daqui a pouco está num escândalo aí, até jornal mostrando, coisa horrorosa, coisa absurda, né? Porque nós muitas vezes não nos preocupamos em expressar o reino de Deus nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos a proibição de Jesus, mas ela não é uma proibição legalista. Eu estava até conversando com o Tiago aqui antes da aula, e aí a gente falando sobre outros juramentos, né? Jesus não está proibindo a gente de fazer juramento, não. Porque tem os juramentos formais, tem os juramentos em juízo, né, que precisam ser feitos, tem os juramentos de formatura. Né? Na formatura, né, o que forma lá na área da saúde, eu juro, né, em cuidar, em zelar pelo bem do outro. Então, assim, isso é certo, isso não é errado, não, isso é bíblico. Só que o que Jesus está falando aí, né, quando ele fala isso para a gente, ele fala, olha, toma cuidado com essas coisinhas aí que acontecem. Então, quando Jesus foi julgado, né, porque levou ele lá para o Sinédrio, ele não se negou a jurar, a responder sobre juramento. Está lá em Mateus 26.
Vocês podem ler lá. Ele responde na hora que esqueci o cara lá que perguntou. Oi? Ah, nossa! Oh, eu estava entendendo outra coisa. Né? Ele pergunta para Deus, ele pergunta para Jesus em nome de Deus, e Jesus responde para ele. Né? Então, assim, ele não se nega. O próprio apóstolo Paulo usa também expressões para isso. Né? E invocando Deus para testemunhar a verdade dele. A verdade que ele estava dizendo ali em algumas situações e algumas intenções dele. Se a gente vê 2 Coríntios 1, 23, agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Gálatas 1, 20, afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Né? Então, ele está colocando Deus aí no questionamento dele. Né? Fala, Braddock. É rapidão. Ô, gente, é o seguinte, esse negócio da mentira, esse negócio, depois aqui você pode terminar. Esse negócio de mentir é uma coisa assim, assim, a gente não pode banalizar, mas a gente faz até sem sentir, tem hora. Eu já até falei isso aqui uma vez, por exemplo, você chega às vezes no farol, o cara te pede um dinheiro lá, você nunca fala que não vai dar, você fala assim, eu não tenho. Na verdade, você está cheio de moeda lá. E não deu dinheiro porque não quis, né? Você mentiu. Tá mentindo. Outra coisa, eu vou falar que eu não sou nenhum santo. Eu de vez em quando, eu cometo erros. Quando eu faço minha prestação de serviço, mesmo que às vezes dá ali, levei a pessoa no destino e deu às vezes ali 29,50, eu redondo para 30. Ou seja, tinha que ser 29,50, né? Faltou 50 reais para a pessoa, 50 centavos para a pessoa lá. E eu nunca... mesmo porque nem moeda a gente está tendo hoje, dinheiro em espécie. Mas eu sei que está errado, mas... Não, gente, olha, quando alguém pedir, você tem o dinheiro e não quer dar, não fala que não tem, não. É mentira. É mentira. Hoje não, né? A irmã Alice falou ali, hoje não. Eu já cheguei, quando eu não quis dar, eu já cheguei e falei, não. E aí o cara falou assim, o que você não tem? Eu falei, não, eu tenho, mas eu não vou te dar. E ele olhou para mim e falou assim, o quê? Eu falei, eu tenho, mas eu não quero te dar, hoje eu não quero te dar. E eu fiquei com medo dele me bater. Mas eu falei, porque eu não senti no meu coração de dar para ele dinheiro aquele dia. E eu não nego, eu dou. Quando eu tenho, eu dou. Eu dou todo mundo no sinal. As moedinhas, eu já deixo as moedinhas no carro lá, assim, para poder dar. Né? Mas esse dia eu não queria dar. E eu estava no centro, o cara me pediu, e eu falei com ele desse jeito. E ele olhou para mim assim, o quê? Sem acreditar. É porque a gente tem que pensar que o nosso compromisso, primeiramente, é com Deus. Independente de qualquer coisa, o compromisso, primeiramente, nosso é com Deus. O resto é consequência. Então, só para finalizar aqui essa parte, porque não vou conseguir terminar hoje, mas eu parei aqui em 2 Coríntios, não, parei em Gálatas 1, 2. E Hebreus, capítulo 6, o próprio Deus usa um juramento para mostrar que o seu propósito é imutável. Hebreus 6, 13, olha. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Então, Jesus não estava atacando os juramentos solenes, Jesus não estava atacando os juramentos formais, Jesus não estava atacando a lei, né? Jesus, de forma alguma, ele estava atacando aquilo que Deus criou, né? As leis de Deus. Jesus estava atacando, era aquele que era leviano na forma de falar, na forma de agir, né? E enganava, né, nessas casualidades. Enganava, né, agia de má fé e fazia juramentos que não deveria fazer. Amém, queridos? Então, nós vamos finalizar aqui, e a semana que vem a gente termina essa parte dos juramentos, tá bom?